Olá, pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente inicia o nosso curso aqui na Conflix e a gente vai falar um pouquinho sobre a análise das demonstrações contábeis. Ou seja, como analisar uma empresa, como começar esse processo de análise, o que a gente deve fazer, o que a gente deve olhar, onde a gente deve tomar um certo cuidado e como é que são essas etapas, certo? Então, primeiro, como é que a gente vai analisar uma empresa? Como é que a gente pode verificar se ela tem ou não tem uma boa saúde financeira? Não é uma pergunta com uma resposta fácil. A gente vai olhar diversos aspectos, alguns aspectos contábeis e alguns aspectos não contábeis da empresa. Com relação aos aspectos contábeis, a gente vai solicitar as demonstrações contábeis dela, as notas explicativas, os relatórios, e vai tentar identificar se ele possui ou não uma qualidade adequada para fazer a análise. Como é que a gente vai verificar essa qualidade? Então, o primeiro ponto é ver se elas são ou não são informações completas, tá? As notas explicativas têm que efetivamente explicar como é que se compôs a conta, como é que está detalhada e todo esse tipo de informação. Também tem que ter uma clareza. Eu posso ler uma conta e não entender exatamente sobre o que ela se refere, mas pegando a nota explicativa, eu espero compreender essa conta, né? Se lendo a nota explicativa não fica claro sobre o que se refere à conta, de certa forma não tem a clareza devida que se espera da demonstração contábil. Também com relação à publicidade, né, a facilidade de acesso dessas demonstrações, a empresa não demorar a entregar, não ficar enrolando, tudo isso são indícios que a empresa não tem uma qualidade tão boa da sua demonstração contábil. O próprio processo de auditoria, se existe uma auditoria externa, se existe uma auditoria independente, a gente já considera uma demonstração de qualidade melhor. Mesmo quando não tem, é só a empresa possui práticas de controles internos, possui segregação aos seus ativos, algumas restrições de acesso, possui levantamento de inventário, possui uma série de controles internos que a gente pode identificar, já que a demonstração contábil vai ser uma qualidade melhor do que uma empresa que não tem nenhum tipo de controle, não faz nenhum tipo de contagem de estoque físico, confrontação com o financeiro, esse tipo de coisa. E um outro processo é a questão de governança, né? Quando a empresa é muito fechada, não gosta de abrir muitas informações, em geral as informações são de qualidade pior para analisar. Quando é uma empresa mais democrática, mais aberta, que se discute mais em órgãos colegiados, que se delibera de forma mais ampla, acaba trazendo uma informação de uma qualidade melhor do ponto de vista contábil, do ponto de vista do analista. Tá? Isso a gente está falando com relação às informações contábeis. Claro que a gente pode ter casos que a empresa preenche todos os pré-requisitos para trazer uma informação de qualidade e, na prática, a gente descobre que ela tem uma fraude contábil. Isso acontece. Assim como uma empresa pode não ter esses indícios de qualidade e mostrar uma demonstração de qualidade, mas esses casos vão ser exceções. No geral, se a empresa tem as informações bem completas, as contas trazem uma certa clareza, deu bastante publicidade às suas demonstrações, foi fácil acesso, possui auditoria, existem processos de governança, a gente vai ter uma qualidade melhor para a análise das nossas demonstrações contábeis, certo? Feita essa etapa da qualidade, né, o que a gente vai analisar? Então, uma análise interessante é olhar sobre três aspectos, certo? O aspecto patrimonial, financeiro e econômico. Qual é a diferença dos três? Né? Quando a gente fala patrimonial, eu estou falando de uma relação entre o que eu tenho e o que eu devo. Né? A minha estrutura de capital, como é que está comportando essa relação? Isso tem a ver com a alavancagem financeira, isso tem a ver com o quão arriscada a empresa, o perfil de risco desse gestor, desses ativos. Isso tudo vai ter a ver com essa estrutura patrimonial da empresa. O segundo ponto, a situação financeira, ela vai dizer respeito à capacidade de pagamento. Se a empresa tem ou não tem condições de honrar com seus compromissos, certo? A gente vai ver que existem várias formas de identificar essa situação financeira e existem algumas limitações também que é interessante a gente saber. E o último ponto, né, a questão econômica tem a ver com o seu desempenho. Se ela está trazendo retorno, se ela tem margem de lucro, se ela traz retorno do ponto de vista da empresa e do ponto de vista do acionista. Isso tudo tem a ver com essa capacidade financeira, econômica dela, certo?
A gente tem demonstrações que, de certa forma, já direcionam para esse tipo de coisa. Então, se a gente for pensar o balanço patrimonial, ele já diz mais respeito com a situação patrimonial, como o próprio nome diz. A DFC já diz mais respeito com a situação financeira da empresa. E a DRE com o desempenho dela, o resultado econômico, né? O lucro é uma forma de mensurar o desempenho da empresa do ponto de vista contábil. Claro que a nossa análise vai além dessas questões. Então, a gente vai ter muita análise por meio de indicadores contábeis. E esses indicadores também existem esses três aspectos que a gente pode trazer. Então, a situação financeira, a gente vai ter indicadores de liquidez. Então, eles vão dizer se a empresa tem ou não tem capacidade de honrar com seus compromissos. Os indicadores patrimoniais, a gente vai ter os indicadores de endividamento, né, que vai falar sobre a quantidade, o perfil da dívida, o custo dessa dívida. Isso tudo tem a ver com a questão patrimonial. E os indicadores de rentabilidade, que vão falar desse desempenho econômico, se a empresa está tendo esse retorno, seja do ponto de vista da empresa ou do ponto de vista do acionista. Agora, como é que a gente vai analisar? Quais são as técnicas de análise das demonstrações que a gente pode trabalhar? A primeira, a mais básica de todas, a mais simples, mas ainda assim uma técnica importante, é a própria leitura das demonstrações. Então, eu pegar as demonstrações e olhar se teve lucro, se teve prejuízo, como é que se gerou esse lucro ou prejuízo, são tudo técnicas importantes para depois complementar a outra análise da demonstração. Então, a própria leitura da demonstração já é a primeira técnica de análise que a gente trabalha. Outra técnica de análise que é bem simples, mas já traz um passo além da simples leitura. Análise horizontal. Então, como o nome fala, né, ela segue a análise, a linha do horizonte, onde eu vou pegar um período como ano base e os outros períodos em relação a esse período. Então, se ela teve no exercício de 2020 100 milhões de receita, em 2021 120 milhões de receita, eu faço uma análise horizontal e digo que a receita teve um crescimento de 20%. Então, é uma análise bem simples, é só o percentual, mas já é um passo além. Então, já começa a olhar as coisas em proporções, né? Porque 20 milhões é muito ou é pouco? Não está em proporção. Agora, se eu falo que teve um crescimento de 20%, eu já começo a colocar esse número em proporção. Isso que a análise horizontal faz. Então, eu mostro uma conta e a evolução dessa conta, ou um grupo de contas, ao longo dos períodos. Eu vejo a tendência dela, certo? Além da análise horizontal, temos a análise vertical. Como o nome está falando, segue a linha vertical. Então, a análise vertical, eu olho uma conta em relação a uma outra conta ao grupo que ela pertence. Por exemplo, eu falar que o custo é proporcional a 70% da receita. Isso aí é uma análise vertical. Estou olhando uma conta em relação a outra. Ou eu falar que o estoque ele representa 50% dos meus ativos circulantes. Isso é uma análise vertical. Estou olhando o estoque em relação ao grupo que ele pertence, certo? Mesmo as análises mais sofisticadas, eu posso trazer elementos de análise vertical e de análise horizontal para enriquecer um parecer de análise. Ele ajuda a fazer um parecer de maneira mais organizada e, de certa forma, mais rica também. Ok? Então, como é que a gente vai interpretar esses índices, né? A gente falou já de alguns índices ali, de alguns grupos de índices, e um indicador, ele funciona como uma vela acesa num quarto escuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não ilumina plenamente, certo? O ambiente, mas ele dá uma penumbra. Então, se existisse um indicador que fosse perfeito, que iluminasse tudo e conseguisse resolver todos os meus problemas, eu ia usar esse indicador e esquecer dos outros. Como não é isso que acontece, então eu acabo usando alguns indicadores e conforme eu vou demandando mais informações, eu vou trabalhando alguns indicadores para complementar, para iluminar um outro ponto de vista, certo? Mas eu tenho que tomar muito cuidado com esses indicadores, porque muitas vezes eu posso ter uma interpretação distorcida dele, né? Então, se eu tinha só um equipamento e eu comprei mais um equipamento, eu tive um crescimento de 100%. Certo? Isso aí pode parecer que é um crescimento muito grande, mas eu só tinha um equipamento, eu comecei de uma base pequena. Então, tomar cuidado com esse tipo de interpretação, né? O lucro caiu 10% ou o lucro subiu 10%.
Às vezes os dois resultados são verdadeiros, só que um eu estou comparando com o exercício anterior e outro com o trimestre anterior. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de interpretação, tá? Entender qual é a metodologia, qual é a fonte dos dados, para conseguir interpretar, principalmente quando pega uma notícia que já vem os dados prontos, os dados mensurados, ok? Uma analogia que eu acho interessante para a gente falar da análise das demonstrações é com um médico. O que isso quer dizer? Quando tu vai no consultório médico, o que ele faz? Ele manda fazer uma série de exames, né? E com base nesses exames ele faz comparações com o teu histórico ou com a medicina e daí ele faz um diagnóstico. Ele faz uma conclusão se a tua situação da tua saúde está boa ou ruim. O papel do analista, ele de certa forma é parecido com esse papel do médico. Por quê? Porque ele também vai calcular uma série de indicadores, vai fazer uma coleta de dados e esse resultado ele vai comparar. Vai comparar com o quê? Ou a empresa com a própria empresa, o histórico dela, ou comparar a empresa com o padrão do setor dela, né? Ou então comparar com o seu concorrente. E com base nessas comparações, ele vai fazer um diagnóstico. Vai dizer sobre a saúde financeira da empresa e pode escrever um parecer. Então, de certa forma, a função do analista, né, de uma análise das demonstrações contábeis, tem uma certa semelhança com essa função do médico. Certo, pessoal? Com isso, a gente conclui nosso primeiro vídeo aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.